Seção 3 do Superior Tribunal de Justiça. Artigo 104. O Superior Tribunal de Justiça compõe-se de, no mínimo, 33 ministros. Parágrafo único. Os ministros do Superior Tribunal de Justiça serão nomeados pelo Presidente da República, dentre brasileiros com mais de 35 e menos de 70 anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal, sendo: inciso 1. Um terço dentre juízes dos tribunais regionais federais e um terço dentre desembargadores dos tribunais de justiça indicados em lista tríplice, elaborada pelo próprio tribunal. Inciso 2. Um terço em parte iguais dentre advogados e membros do Ministério Público Federal, Estadual, do Distrito Federal e territórios, alternadamente indicados na forma do artigo 94. Artigo 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça: inciso 1. Processar e julgar originalmente. A linha A. Nos crimes comuns, os governadores dos estados e do Distrito Federal, e nestes e nos de responsabilidade, os desembargadores dos tribunais de justiça dos estados e do Distrito Federal, os membros dos tribunais de contas dos estados e do Distrito Federal, ou dos tribunais regionais federais, dos tribunais regionais eleitorais e do trabalho, os membros dos conselhos ou tribunais de contas dos municípios e os dos ministérios públicos da União, que oficiem perante tribunais. A linha B. Os mandatos de segurança e os habeas data contra ato de ministro de Estado, dos comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio tribunal. A linha C. Os habeas corpus, quando o coator ou o paciente for qualquer das pessoas mencionadas na linha A ou quando o coator for tribunal sujeito à sua jurisdição, ministro de Estado ou comandante da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. A linha D. Os conflitos de competência entre quaisquer tribunais, ressalvado o disposto no artigo 102, inciso 1, a linha O, bem como entre tribunal e juízes a ele não vinculados e entre juízes vinculados a tribunais diversos. E a linha E, as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados. A linha F, a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões. A linha G. Os conflitos de atribuições entre autoridades administrativas e judiciárias da União, ou entre autoridades judiciárias de um Estado e administrativa de outro, ou do Distrito Federal, ou entre as destes e a União. A linha H. O mandato de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição de órgão, entidade ou autoridade federal, da administração direta ou indireta, excetuados os casos de competência do Supremo Tribunal Federal e dos órgãos da Justiça Militar, da Justiça Eleitoral, da Justiça do Trabalho e da Justiça Federal. A linha I. A homologação de sentenças estrangeiras e a concessão de exequatur às cartas rogatórias. A linha J. Os conflitos entre entes federativos ou entre estes e o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, relacionados aos tributos previstos nos artigos 156-A e 195, inciso 5. Inciso 2. Julgar em recurso ordinário. A linha A. O habeas corpus decidido em única ou última instância pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais dos estados,
do Distrito Federal e territórios, quando a decisão for denegatória. A linha B. Os mandados de segurança decididos em única instância pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais dos estados, do Distrito Federal e territórios, quando denegatória a decisão. A linha C. As causas em que forem partes Estado estrangeiro ou organismo internacional, de um lado, e de outro, município ou pessoa residente ou domiciliada no país. Inciso 3. Julgar em recurso especial as causas decididas em única ou última instância pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais dos estados, do Distrito Federal e territórios, quando a decisão recorrida, a linha A, contrariar tratado ou lei federal ou negar-lhes vigência. A linha B. Julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal. A linha C. Der à lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal. Parágrafo 1º. Funcionarão junto ao Superior Tribunal de Justiça. Inciso 1. A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, cabendo-lhe, dentre outras funções, regulamentar os cursos oficiais para o ingresso e promoção na carreira. Inciso 2. O Conselho da Justiça Federal, cabendo-lhe exercer, na forma da lei, a supervisão administrativa e orçamentária da Justiça Federal de primeiro e segundo graus, como órgão central do sistema e com poderes correicionais, cujas decisões terão caráter vinculante. Parágrafo 2º. No recurso especial, o recorrente deve demonstrar a relevância das questões de direito federal e infraconstitucional discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que a admissão do recurso seja examinada pelo tribunal, o qual somente pode dele não conhecer com base nesse motivo pela manifestação de 2/3 dos membros do órgão competente para julgamento. Parágrafo 3º. Haverá a relevância de que trata o parágrafo 2º deste artigo nos seguintes casos. Inciso 1. Ações penais. Inciso 2. Ações de improbidade administrativa. Inciso 3. Ações cujo valor da causa ultrapasse 500 salários mínimos. Inciso 4. Ações que possam gerar inelegibilidade. Inciso 5. Hipótese em que o acórdão recorrido contrariar a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça. Inciso 6. Outras hipóteses previstas em lei.